Glória a Deus. É com muito tremor, né, irmãos? A gente dá aula às vezes, prega, mas parece que é a primeira vez sempre, né? Vem um tremor, mas também é uma alegria. E é com essa alegria que eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você pode abrir comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o discípulo de Pedro. Vamos ver se os irmãos são bons de Bíblia aí. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado. Foi uma chamada inesperada, né? O coração quase saiu do peito. Luan, prepara a palavra hoje. Oh, meu Deus do céu. Isso era 4 horas da tarde. Oh, Jesus. Chega aqui, meu Pai. Mas Deus tem nos dado graça. Quem achou pode dizer amém. Quem não achou, diga aí, escola dominical. Tem que vir para a escola para aprender. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Marcos não foi apenas Marcos, foi apenas o escritor. Mas quem ditou para Marcos escrever foi Pedro. Então Marcos era um discípulo de Pedro, um homem que estava ali juntamente com Pedro, para escrever aquilo que Pedro dizia, né? Então Marcos apenas escreveu aquilo que Pedro ditou para ele. E haja vista, a nível de informação também, foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Foi o livro de Marcos. Capítulo 5. Marcos capítulo 5. Apenas 2 versículos. Verso 27 e verso 28. Agora sim, os irmãos acharam? Glória a Deus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Jesus. Mais uma oportunidade o Senhor nos conceder, Jesus, de ser o porta-voz da tua palavra. Senhor, eu sou apenas um instrumento que irei apenas reproduzir aquilo que o Senhor me deu. Tu és o tocador, Senhor. Toca-nos nessa noite para a glória do teu santo nome, que vive e reina para sempre. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Culto de missões, não tem como deixar de falar do maior missionário que já passou por essa terra. Homem que foi prometido desde o Jardim do Éden, Gênesis 3,15, quando o próprio Deus, diante do pecado do homem e da mulher, dá a sentença para a serpente, que ela seria condenada, diz para o homem que agora que ele teria que trabalhar bastante para se manter. E a mulher que ficou mais acuada, porque partiu dela o comer do fruto. Mas Jesus olha para ela e fala assim: do seu ventre, do fruto da mulher, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Por aquele momento a serpente teve vitória. Ela conseguiu enganar os homens. Mas Jesus olhou para a mulher, para o ventre da mulher, e Deus foi o primeiro profeta. Profetizou sobre aquele ventre e disse: virá um que resgatará aquilo que o homem perdeu no Jardim do Éden. Jesus Cristo, ele foi durante o Antigo Testamento inteiro, foi mencionado. A gente precisa aqui de até meses e anos para estudar sobre as tipologias no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. E também vários profetas abriam sua voz e vaticinavam sobre Jesus. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia é o livro de Jó. E Jó conseguiu ver Jesus em meio ao sofrimento dele. Aqui eu já começo a aprender uma coisa. A gente consegue ver Deus na bonança, é muito fácil. Senhor, muito obrigado pela geladeira cheia. Obrigado pelo armário cheio. A gasolina ali do carro está bombando. Obrigado, Senhor, tu és fiel. Mas será que conseguimos erguer a voz quando o filho fala: pai, eu estou com fome? Será que você consegue ver Deus quando você quer ir ali na padaria comprar um pão e não tem dinheiro? Jó, em meio ao sofrimento dele, ele conseguiu erguer a voz para o céu. E no Antigo Testamento, ele foi o primeiro que sabia que lá em cima existia um que podia redimir ele. Ele exclamou:
eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que em breve ele vai se levantar. Quem foi que falou para Jó que existia um Redentor lá em cima? Jó conseguiu ter uma revelação tão linda em meio ao sofrimento. Ele sabia que lá em cima existia um Redentor. E quem era esse Redentor? Jesus Cristo de Nazaré. Os anos se passam, profetas como Isaías, por exemplo, que também vou mencionar ele mais na frente, mas deixa eu falar dele agora também. No livro de Isaías podemos ver várias vezes ele falando sobre Jesus. E isso 700 anos antes de Jesus nascer. É muito fácil falar de Jesus agora, porque sabemos, está na Bíblia escrito. Mas imagina você falar de um alguém que nem existe. Isaías também recebeu a revelação de Deus e profetizou que da virgem, que a virgem conceberia. Me explica isso, uma virgem conceber alguma coisa. Daria à luz a um filho. E ele seria conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E todo o poder estava sobre suas mãos. E eu que precisaria de mais tempo para falar sobre o ministério de Jesus só no livro de Isaías. Ele falou sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério, sobre o sofrimento. Lembra de Isaías 53? Não tinha parecer nem formosura. Todo principado e potestade estava sobre seus ombros. Ele padeceu por causa das nossas iniquidades. Isaías teve um vislumbre de quem era Jesus, desde o seu nascimento até o seu sofrimento. Não à toa que Isaías é considerado como o livro messiânico do Antigo Testamento, porque foi o livro que mais falou sobre Jesus. E mais uma vez, em figura, não foi diretamente. É tanto que os estudiosos ficavam curiosos. Será que Isaías está falando do filho dele? Está falando de alguém que está para vir esse tempo? Ou futuro? Isaías estava falando de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, um belo dia, uma jovenzinha estava, sabe lá o que, preparando alguma coisa em casa, mas aparece uma luz. E um anjo aparece para ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Sabendo ela que não era uma saudação do judeu, porque o judeu sauda com shalom. E ela se espanta, mas quem será esse? E ele explica para ela: você foi agraciada. Você vai ficar grávida, só que ela entra em desespero. Eu ficar grávida? Eu já estou prometida, não posso. Mas hoje explico, você vai ser cheia do Espírito Santo. E o que vai ser gerado em você será o Salvador da humanidade. Eu fico me perguntando, será que nos nossos dias temos essa capacidade, vamos dizer assim, entre aspas, de um anjo chegar para nós e falar assim: Luan, você é um bem-aventurado. Ouvir da boca de um anjo, você é bem-aventurado. Assim como um anjo fez com Daniel. Você é um bem-amado, você é um amado de Deus. Imagina só. Maria ouviu de um anjo: você é agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Não à toa os católicos veneram Maria. E temos admiração por ela, porque ela gerou Jesus Cristo de Nazaré. Jesus empreende o seu ministério, deixa eu adiantar aqui. E ao empreender seu ministério, Jesus não foi egoísta, porque ele era homem, mas também ele era Deus. Ele poderia com uma palavra falar assim, ó. Por exemplo, passarinho, fale ali para a região que eu sou Deus. O passarinho ia voar e ia mostrar tudo. Simples, porque ele era Deus, ele tinha todo o poder. Anjos, desçam aqui, preguem o meu evangelho, porque eu quero que vocês façam isso. Mas não. Jesus olhou para homens cheios de falhas, cheios de defeitos. É aqui onde me apaixono por Jesus, porque Jesus poderia ter escolhido qualquer outro e não ter escolhido Luan. Existem pessoas mais capacitadas, mais estudadas do que eu, mas Deus olhou para mim e falou assim: mas é você que eu quero. Aleluia. Deus poderia usar a natureza, como usa hoje para pregar, mas nesse sentido aqui, para divulgar o evangelho naquele tempo. Mas não, ele mirou para homens cheios de defeitos. Eu estou falando de defeitos a ponto que um deles traiu Jesus.
Jesus conseguia ver habilidades incríveis em pessoas que não davam nada para ninguém. Imagina Jesus chamar Pedro. Quem conhecia Pedro, Jesus, o Senhor vai ter dificuldades com esse homem aí. Se alguém for querer chegar perto do Senhor, ele vai puxar uma espada aí e vai arrancar a orelha. Porque ele é difícil. Imagina um João, que foi evangelizar, não receberam ele muito bem. Depois chegou Jesus, eu posso orar para que caia fogo do céu e mate todo mundo? Perceba as qualidades dos homens que Jesus decidiu escolher para ser seus representantes. Estamos aqui não é porque nós somos melhores que ninguém, não. A gente está aqui não é porque a gente consegue ser santo, aquele santinho do barroco, bonitinho, que... Não. Somos falhos, sim. Cheios de defeitos, sim. Mas é por isso que a graça se manifestou. Seria muito fácil um anjo chegar aqui com poder e pregar e todo mundo... Eu quero esse Deus, olha que anjo poderoso. Mas a graça é que você olhar para uma pessoa cheia de defeito e falar assim, mas como assim? É um comedor de feijão e arroz. Mas quando abre a boca, você sente algo diferente. Quando conversa, quando você cumprimenta, você sente uns arrepios. O que é isso? É a graça de Jesus em vasos cheios de defeitos. Jesus empreende seu ministério com 12 homens cheios de falhas. Mas ensinam eles, instrui eles, tem paciência com eles. Mais ou menos 3 anos e meio. E vemos depois um Pedro transformado. Um Pedro que outrora arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Que negou Jesus, falou assim, não conheço esse aí não. Deu amnésia na hora, né? Não sei quem é esse não. Mas depois de transformado, Pedro não negou Jesus e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer igual o seu mestre. Essas são as obras daquele que veio a este mundo para propagar o evangelho que foi prometido lá em Gênesis 3,15. Ele era o Cristo prometido. Então Jesus, ele começa a pregar nas ruas, fazer maravilhas, juntavam-se as multidões. E um belo dia ele dá vários sermões à beira da praia. E chega um episódio bem famoso, onde ele fala para os seus discípulos, passemos para o outro lado. E aqui me chama muita atenção, porque em meio às coisas normais, vamos dizer assim, em meio ao dia a dia, que Jesus poderia estar descansando, porque era favorável, não tinha tempestade, não tinha chuva, então era para ele estar aproveitando, vou aproveitar aqui e vou descansar, mas não, Jesus trabalhava em momentos favoráveis. Aí você me pergunta, e quando é que ele trabalhava? Ou melhor, descansava? Se ele trabalhava em momentos que era para descansar, em que momento Jesus descansava? A sequência da história vai nos mostrar. Jesus descansava em meio à tempestade. Você consegue entender isso? Em momentos favoráveis, Jesus trabalhava. Em momentos desfavoráveis, ele descansava. Quando ele sai no barco, uma tempestade se levanta, Jesus está lá, dormindo. Na nossa linguagem, de boas. Os discípulos desesperados, eu estou falando de homens, como 3 deles capacitados na pesca. Pedro, Tiago e João. Homens que dominavam aquele lago. Mas a tempestade se levantou e eles ficaram atormentados, a ponto de chamar Jesus, acorda que nós vamos morrer. Aí Jesus se levanta, acalma a tempestade, e eles declaram, quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. É esse Jesus que está no nosso meio. É esse Jesus que nos libertou. É esse mesmo que eu estou falando. Aleluia. Quando ele vai para o outro lado, a gente começa a entender o porquê da tempestade. Você pode se perguntar, Luan, mas você acabou de falar que era um lago. E a Bíblia diz que é o mar da Galileia. Precisamos entender. O mar é apenas uma linguagem, porque é imenso. Mas é apenas, você pode pesquisar depois no Google, colocar lago da Galileia. Dependendo da região, do outro lado era de Genezaré, do outro lado é Tiberíades, desse lado Galileia. Mas era o mesmo lago.
Esse lago é mais ou menos 13 quilômetros de comprimento, mas só que ele é rodeado por montanhas. Ele fica mais ou menos a 210 nível abaixo do mar. Então, quando o vento bate muito forte, é natural criar tempestades ali, ondas. Se você pesquisar também, mais ou menos em 2012, foi 2013, aconteceu uma tempestade lá. É coisa repentina, vem uma tempestade rápida por causa do vento, depois passa. Só que nesse dia, na sequência da história, percebemos que não era um vento comum, porque era normal da tempestade ali. O que fez com que os pescadores ficassem tão desesperados é porque a tempestade tinha algo a mais. Porque Satanás sabia que lá do outro lado, que Jesus mandou atravessarem, existia um homem possesso por demônios. E não era um demônio, era uma legião. E se você pesquisar, a legião era um exército romano composto por no mínimo 300, 600 soldados. Imagina um corpo só alojar mais de 300 demônios. Então Jesus tinha uma missão. Satanás quis atrapalhar, mas eles conseguem atravessar. Quando ele chega lá, Jesus dá ordem para os demônios, saia daí. E o texto diz que ele se aproximou de Jesus, dizendo, por que vem nos atormentar? Se ajoelha, se dobra. Jesus expulsa os demônios lá para os porcos. Jesus faz a obra naquele lugar. Quando Jesus volta, as multidões, sabendo que ele retornou de volta à Galileia, é aqui onde já entramos no texto, a qual eu li. Jesus chegando na Galileia, as multidões se formam e vem um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, e fala, mestre, a minha filha está enferma, está quase morrendo, o senhor pode ir lá na minha casa orar por ela? Jesus, está bom, eu vou. Só que no trajeto, Jesus vai caminhando. Eu posso usar aqui, é um pouco chulo, mas eu posso usar aqui um exemplo. Imagina um artista famoso aí, não sei da sua preferência. Entrasse aqui, não iria uma multidão querer tirar foto, apertar ele, tocar nele? Então é basicamente isso. Jesus chegava e Jesus estava conhecido na região. Então era comum as pessoas tocarem nele, esbarrar nele, e ele vai seguindo o seu rumo, porque ele tinha um propósito a ser seguido. Só que nesse trajeto, ele sente algo diferente. A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar Jesus caminhando e de repente ele sente um arrepio. Opa! Alguém me tocou. Só que uma das regras da teologia é você fazer perguntas ao texto. Eu acabei de falar. Pessoas esbarrando nele, empurrando ele. Pedro até falou, Senhor, a multidão está te apertando. O Senhor pergunta, quem foi que tocou? Só que aqui é onde a gente pode diferenciar entre você esbarrar em Jesus, passar por ele e falar assim, isso aí é o tal de Jesus? Passar por ele e esbarrar é ponto. Diferente daqueles que tocam em Jesus. Aleluia. É o Senhor que é Jesus mesmo? É o Senhor famoso que está fazendo milagres? É o Senhor mesmo que opera maravilhas? Aleluia. Só que eu quero que você faça uma pequena pause aqui nesse momento. Jesus sendo tocado. Para a gente aqui resumir a história da mulher. Quem tocou nele foi uma mulher. Mulher, o texto usa para se tratar do sexo feminino. Mas não era uma mulher, era uma jovem. E vamos entender o porquê. Em Israel era comum das moças, a gente pesquisa aí, vai ver que a partir dos 8, 9 anos, é um período que as moças começam o seu período menstrual. Comumente falando, a partir dos 11, 12. Então, imagina só, essa moça começou o seu período, vamos colocar aí mais ou menos 12 anos. Começou o seu período. E quando uma moça chegava nesse período, a Bíblia chama de fluxo, você pode conferir em Levíticos, capítulo 15. Quando a mulher tinha um fluxo, era comum deles saírem para um lugar reservado, porque ninguém podia ter contato com sangue. Onde ela sentava, ficava impuro. Onde ela tocava, ficava impuro. Quem tocasse nela ficaria impuro, por causa das leis que Moisés falou. Você pode conferir em casa depois. Então essa menina, ela passou agora a ficar isolada num lugar. O período das mulheres aí, sei lá, vai 5, 6 dias, 7 dias. E essa menina foi por esse período. Só que passou-se 9, 10.
15 dias, 20 dias, um mês, 2 anos, 10 anos. Meu Jesus, 12 anos, sangrando. Então faça uma conta, 12 anos começou, 12 anos, o texto diz que ela sofria com hemorragia. E a gente sabe que a mulher, quando tem dificuldades com esse período, não pode engravidar. E naquele tempo, gerar filhos era uma lei. Você não pode ficar velho sem gerar filhos. Você tem que dar descendência à sua família. Então imagina só o contexto dessa menina. Não podia nem casar, porque estava impura. Não podia, muito menos, gerar filhos. Estava com seus planos todos por água abaixo. E o texto diz que ela gastando tudo. Eu começo a imaginar, porque o texto diz que ela gastando tudo, dá-se a entender que ela começou a ficar tão isolada, que ninguém queria mais ter contato com ela. Ela ficou só. Então, quando a Bíblia trata dessa mulher indo ao encontro de Jesus, nada na Bíblia é à toa. Porque Jesus queria devolver tudo aquilo que essa mulher tinha perdido. Aleluia. Quando essa mulher, agora voltando onde deu pause, dá play agora. Quando ela toca em Jesus, Jesus sabendo, porque ele falou, de mim saiu virtude. Saiu poder. Eu sei que alguém me tocou. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Você responde sim ou não. Jesus sabia quem era ela, sim ou não? Eu falei no início. Ele também era Deus. E por que ele pergunta quem foi que me tocou? Para ver a reação dela. Jesus, ele não cura ninguém só para demonstração de poder e espetáculo. Ô fulana, vem cá, receba o poder, vai curada para casa. Jesus, ele procura relacionamento. Jesus poderia muito bem seguir seu caminho. E na sua mente eu curei mais uma. Essa aí já está curada. Mas não, ele para e procura. Quem foi que me tocou? Porque ele sabia quem era. Se alguém me tocou é porque está querendo alguma coisa de mim. Eu acho que ela não só quer ser curada, não. Só que ela viu um período já estava manjada ali na cidade. As pessoas conheciam ela. Então imagina só. Tudo que você tocava ficava impuro. E agora ela tocou em um mestre. Jesus era um mestre em Israel. Imagina só se ela tocasse nele e falasse assim, ó, é impura. Jesus poderia ter ficado impuro, porque ela tocou nele. Seus discípulos ali, que não estavam transformados ainda, poderiam, sei lá, apedrejar aquela mulher, porque tocou no seu mestre. Então, é por isso que Jesus pergunta, para ver qual vai ser a reação dela. Ela poderia muito bem se esconder. Não, se eu vou falar aqui, eu vou morrer. Mas pensa só comigo. Se você está sofrendo, quase morrendo, tem a possibilidade de uma luz no fim do túnel, você vai deixar de tentar aquilo que pode mudar a sua vida? Eu penso assim, ela pensou, se eu ficar com essa doença aqui, eu vou morrer. Se eu tocar nele, eu também eu posso morrer. Mas entre achar ou ficar depois me lamentando, por que eu não tentei? Deixa eu tentar por aqui mesmo. Ela levanta a mãozinha, fui eu. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus poderia muito bem assim, ó, sua impura, porque você me tocou? Não, Jesus deu para ela e só simplesmente chamou ela de filha. Aleluia. Eu que, graças a Deus, tive a presença dos meus pais, para mim é comum minha mãe me chamar de filho, meu pai me chamar de filho. Mas na cabeça de uma jovem, abandonada, fazia tanto tempo que ela não ouvia alguém chamar ela de filha. Aleluia. Percebe que Jesus não queria apenas curar ela e deixar ela. Jesus queria um relacionamento com ela. Quando chama ela de filha, está dizendo assim, filha. E ela olha, imagina os olhos já cheios de lágrimas. Filha?
tanto tempo que eu não vi alguém me chamar de filha. Porque Jesus, ele quer relacionamento com você. Se porventura entre nós tem alguém que foi rejeitado quando criança. Ah, Luan, eu tive que pelejar na vida, eu tive que me virar sozinho. Porque não tive amor. Esse Jesus está aqui. Está dizendo para você, filho, filha, eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só que interessante. Quando Jesus olha para essa mulher e fala essas palavras, eu particularmente notei 8 coisas que essa mulher recebeu quando Jesus se volta para ela. A primeira, ela tem a atenção de alguém, coisa que há muito tempo ela não tinha mais. Olha o segundo, Jesus a chama de filha, como eu falei, devolvendo a ela a sensação de ter um pai e ser amada. A sua fé foi exposta para a multidão. Jesus a reintegra à sociedade. Ela tem de volta a dignidade de alguém que é são. Jesus devolve a ela o sonho agora de casar. Aleluia. Jesus devolve a ela o sonho de ter um bebê em seus braços. Percebe que se ela fosse interesseira, entre aspas, em querer vir para o culto apenas atrás da bênção de Deus, ela perderia o principal, que era o relacionamento com o dono da bênção. Jesus não quer que você venha aqui meramente pelo fato de aqui ser um lugar que a gente ora e Deus cura. Amém. Precisamos sim ser curados. Deus cura, Deus faz. Mas não é isso que Deus quer para nós. Infelizmente vivemos em um tempo que cura virou comércio. As pessoas cobram nas redes sociais Pix para fazer oração. Vivemos em tempos terríveis. Mas não é isso que Cristo quer para nós. Sabe o que Jesus quer? Não se espante com isso. É se aqui entre nós tivesse alguém sem a perna. Jesus não quer saber da sua falta de perna. Ele quer saber se você quer um compromisso de fato com Ele. Jesus não está preocupado se você vai ser curado ou não. Ele está preocupado se você quer o segui-lo para obter a vida eterna. Quando Jesus olha para essa moça, desenganada por todo mundo, ele olha uma vida que estava já sem esperança, sem perspectiva de vida alguma. Ia morrer sangrando. 1 hora ia morrer. Mas quando Jesus faz a pergunta, se ela tivesse ficado calada, olha, veja só que interessante. O verso 28 foi o que a gente leu. O 29. E naquele instante que se lhe estancou a hemorragia. Veja só. Quando ela toca, verso 27, voltando aqui, ó. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante, olha só, se lhe estancou. Essa versão aqui é perfeita, a versão King James. Se estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Mas o texto diz que estancou. Opa! Ela não foi curada ainda. Jesus deu um paliativo nela, ela sentiu alguma coisa diferente. Mas Jesus queria saber dela. Se ela tivesse corrido e ido embora, ela perderia a bênção. Consequentemente, depois viria a sangrar de novo, porque foi apenas um estancar. Mas quando Jesus faz a pergunta a ela, querendo relacionamento com ela, e ela fala quem ela era, ela se expõe às vergonhas por causa de Cristo. Veja os versículos seguintes. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu quem tocou em meu manto. Ao que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te oprime de todos os lados e perguntas, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor. Imagina Jesus aqui naquele visual, esperando ver quem havia feito aquilo.
Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Aleluia. Quando Jesus percebeu que aquela mulher não estava apenas ali procurando a virtude de Deus e sair fora, não, quando Jesus percebeu que ela queria de fato a mudança de vida, Jesus olhou para ela e falou assim: agora sim, pode ir em paz, que você já está livre deste mal. Para me encerrar, o texto que eu li diz que, versículo 8, mais precisamente, pois dizia consigo mesma, ela falava consigo mesma: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. Da onde ela tirou isso? Onde foi que ela viu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada? Quando você faz a leitura da palavra do Senhor, você consegue perceber alguns textos. Eu destaquei 2, por exemplo, como eu falei de Isaías no início, agora eu falei dele novamente. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Essas algumas versões, séquito. Só que a tradução para séquito, e algumas bíblias mais atualizadas, fala que é a borda do manto enchia o templo. Isaías falou isso. Depois vem Malaquias, capítulo 4, verso 2. Você coloca aí, Guilherme, por favor? Guilherme está ali? Tá. Olha só o que diz Malaquias, capítulo 4, verso 2. Da onde foi que essa mulher tirou que só tocar nas vestes ela seria curada? Ela sabia. Ela não foi tentar, eu vou arriscar aqui não. Ela foi para saber se de fato, esse quem diz aí que é o Messias, quero ver se de fato ele é. Porque as profecias fala sobre manto, fala sobre salvação. Se de fato ele se mostrar que é o Messias, basta apenas eu tocar. E ficarei curada. Verso 2. Malaquias 4, verso 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui eu não manjo muito, mas eu pesquisei. O grego ali para asas é kanaf, que também pode se dizer ponta das vestes. Coincidência, não? Jesuicidência, né? Nada é por acaso. Ela conhecia os profetas. Todo judeu, quando aprende a falar, já é contada a história do seu povo, da sua descendência, de onde vieram, dos profetas. E essa mulher sabia que o verdadeiro Messias traria salvação nas abas das suas vestes. Concluo dizendo: como é que você vai conseguir encontrar a salvação se você não procurar conhecer sobre a salvação? Essa mulher só tinha na teoria, só conhecia por ouvir falar. Mas quando ela ouve falar que existe aí um tal Messias, ela fala: opa, os profetas falaram sobre ele. Jó falou sobre ele. Isaías falou sobre ele. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Moisés falou que depois de mim virá um profeta que é bem maior do que eu. E ela para e pensa: será que é esse? Eu vou fazer um teste. Eu vou só tocar. Você percebe aqui que estava cheio de pessoas que não conseguiram enxergar o que essa mulher enxergou? Eu falo isso porque no verso 8 está aqui bem claro. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Ela sabia. Enquanto os fariseus estavam já programando para querer matar Jesus, achando que ele era um impostor. Muitos chamavam ele de falso mestre. Essa mulher apenas decidiu acreditar que de fato Jesus era o Messias. Fiquemos de pé, por favor. Nessa noite, a palavra de Deus para os nossos corações é: procure conhecer a Cristo. Procure conhecer a sua palavra, para você experimentar
a verdadeira cura que você tanto precisa. Se for a cura do seu corpo, amém. Deus cura. Mas a principal é a cura da sua alma. Jesus falou: o que adianta o homem juntar todos os tesouros, ganhar o mundo inteiro. Você tem condições de pagar um médico para lhe curar. Mas quando morrer, vai prestar conta da sua alma. E o que você vai prestar contas a Deus? Jesus não quer apenas curar o seu corpo físico. Ele quer estabelecer um relacionamento com você. Ele quer curar a sua alma. Ele quer que você, dia após dia, viva com Ele intensamente. Essa mulher só tomou essa atitude porque ela ouviu falar, ela conhecia. Nessa noite você precisa sair dessa teoria. Os meus pais falavam isso mesmo. Eu via sempre minha mãe cheia do Espírito Santo. E eu só via, mas eu nunca experimentei. Pois bem, essa é a noite. Para você erguer a sua voz aos céus. Vamos fazer uma oração. Aline, pode louvar o Senhor. Vamos erguer a voz numa oração. E pedir a Deus: Senhor, que não seja apenas na teoria. Eu quero experimentar de fato esse relacionamento. Aleluia. Se você sentir a vontade de vir aqui na frente e receber a oração, vem aqui na frente. Aleluia. Esconda-me em ti. Fala: Senhor, eu quero sair da teoria. Nas asas do teu amor. Eu quero viver na prática. Aleluia. Oh Deus. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Oh meu Deus. Esconda-me em ti. Saia hoje da superficialidade. Esconda-me em ti. Se afunde no relacionamento. Nas asas do seu amor. Se você veio aqui somente para esbarrar nele, mas agora você entende que precisa tocar, como eu venha amo tocar em Cristo. Seu nome. Aleluia. Tens o nome mais lindo Toca que eu nele nessa conheço. Como eu amo seu louvado nome. seja o nome de Jesus, Senhor. Está aqui os teus servos, Senhor. Como eu amo seu entendeu nome. Tens contigo o nome não é apenas mais lindo que eu conheço. um encontro qualquer. Como eu amo seu Eu posso te ver hoje e amanhã, deixa pra lá, não. Contigo, Senhor, é um relacionamento sério. Como eu amo muito seu sério. nome. Nessa noite te Tens o apresento, nome meu Senhor, mais lindo que eu conheço. os teus filhos que Como entenderam, eu amo seu que nome. precisam ter um relacionamento contigo, Senhor. Oh, meu Deus. Como eu amo seu nome. Humildemente, mas na autoridade do teu Tens o nome. nome mais lindo que eu conheço. Eu declaro sobre essas vidas. Como eu amo seu nome. Verdadeiro relacionamento contigo, Senhor. Ao acordar, Qual é ao o dar um bom som? dia, Qual e é sentir o sua som? presença, Senhor. Quando Deus desce na Ouve a terra. palavra, eles Qual sintam é o arrepios. som? Chore na tua presença, Senhor. Aleluia. Qual é o som? Qual é o som? Oh, meu Deus. Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Que alegria. E esse é o som do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. Glória, glória, glória a Deus. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Louvado seja o nome de Jesus. Do carpinteiro batendo a porta. Senhor, na autoridade que é teu santo nome, Senhor. Arranca, Senhor, E todo mal. este é o som do lado de dentro eu abro a Senhor, liberou para essa porta. mulher. Do lado de dentro eu abro a Agora, em nome de porta. Arranca todo mal. E Todo este é o trabalho som do lado de dentro Em eu nome abro de a Jesus, caia por porta. terra. Do lado de dentro eu abro Caia a por terra, em nome de porta.
Baixinho, baixinho. Tens o nome mais. Senhor, essa mulher decidiu, Senhor, que Tu és o Deus da vida dela. E pessoas maldosas, filhas de Satanás, investiram para destruir essa vida. Mas quando ela se decidiu por Ti, Senhor, ela deu legalidade para o Senhor trabalhar. E Tu és o mesmo Deus que ao passar por aquele lugar, quando a mulher tocou, saiu virtude. Tu és o mesmo Deus que pode liberar a virtude nesta vida, Senhor. Arranca, Senhor, agora, em nome de Jesus. Todo trabalho de macumba, feitiçaria, seja lá o que for, caia por terra no nome de Jesus. Na autoridade daquele que vive e que reina. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para usar a autoridade que o Senhor nos deu. Estamos usando. Arranca em nome de Jesus todo mal. Arranca em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, porque entenderam que precisa de relacionamento contigo, Senhor. Que amanhã, Senhor, não seja mais um dia comum, uma segunda-feira que é feriado, mas que seja a segunda-feira, a ponto deles acordarem. Ao dar bom dia, eles sintam a Tua presença. Seu nome é ao acordar, eles venham sentir a paz, a alegria do que Seu nome é vida. Ah, Senhor, como é bom poder acordar e sentir a presença de um Deus tão maravilhoso. Quebra as fortalezas. Que o Senhor venha em nome de Jesus tirar eles da superficialidade, Senhor. Assim como Ezequiel mergulhou, eles decidiram mergulhar, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha no nome de Jesus inundá-los com Teu amor, inundá-los com Teu poder, da autoridade, da poder, em nome de Jesus. Aleluia. Quebra as fortalezas. Aleluia. Queima como fogo. Vem Tua luz brilhar. Os irmãos podem voltar aos seus lugares, por favor. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Aleluia, Jesus. Quero retornar o trabalho para o pastor. Obrigado pela oportunidade e Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus.